Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNSC11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel da Quineia. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,58. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,47%, mas esse dividendo é para quem tem comprado o fundo nessas cotações aí depreciadas. Atualmente o fundo está no seu PVP, no seu valor justo, sendo negociado a um PVP de 0,99, isso significa que ele está 1% abaixo do que ele vale. Cuidado! Esse é um fundo de base 10, não é um fundo que perdeu aí 1,42 de valor. Ainda mais vindo um fundo da Quineia, que é uma gestora muito segura. Isso é marcação a mercado. Então esse fundo ele está sendo negociado no seu valor atual de depreciação, mas é um fundo que seguramente aí vale próximo aos R$10. Atualmente o fundo negocia com a liquidez altíssima de 4.700.000 em média por dia, e ele vende uma variação positiva de 5,54% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que costuma negociar acima do seu valor patrimonial. Ele costuma negociar ali acima dos R$10. Então, lá nos idos de 2020, esse fundo estava sendo negociado ali a 9,50, mas rompeu o valor dos 10 e chegou a ser negociado até 10,50, quase R$11. Durante o ano de 2021, os fundos de papel sofreram muito e não foi diferente com esse fundo. Então, o fundo sai desses patamares ali próximos de R$11 para incríveis 9,50, isso em abril de 2022. Durante o período passado o período ali das eleições, a cotação do fundo cai ainda mais, ele chega a ser negociado nesses patamares ali próximos a 8,50. Durante os idos de 2023 até o final de 2024, o fundo vinha esboçando uma recuperação, subindo desse patamar de 8,50 para 9 e até beirando ali os 9,50, algo na casa de 9,25 mais ou menos. Mas o que aconteceu com esse fundo aconteceu com todo o mercado. No final do ano de 2024, as cotações desabam. Então esse fundo bate ali o patamar, inclusive o menor da sua história, próximo de R$8. E agora, recentemente, nos últimos meses, né, o fundo vem esboçando uma recuperação e atualmente ele está nesse patamar aí próximo de 8,50 mais ou menos. Patamar atual de 8,58. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Aqui a gente vê o nome do fundo, o seu CNPJ. Fundos de papel da Quineia geralmente são para qualificados. Então esse é um fundo para investidor em geral. Ele é um fundo de papel. Ele é de títulos e valores imobiliários, né? O famoso fundo de papel. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta ali com quase 200 mil cotistas, né? Atualmente 197 mil, mais de 197 mil. Ele conta com mais de 202 milhões de cotas emitidas. Ele vale 8,68 de novo. Isso aqui é em razão de marcação a mercado. Ele tem um valor de mercado de 1,760 bilhões. O último dividendo anunciado entregue pelo fundo foi de 10 centavos. Continuando no site, a gente vê informações sobre rentabilidade do fundo. E o fundo vem com uma boa rentabilidade, né? Conseguindo aí estar em linha com o CDI do período. Isso, CDI bruto. Quando a gente grossapa esse CDI, isso que significa isso? Quando a gente desconta o imposto que esse CDI tem que ter, né? Ele costuma superar o CDI. Então, no período, o fundo vem ali com 50% de rentabilidade, o CDI 52%, mas isso é bruto. Quando desconta o imposto aí, ele cai para menos 50%. O IPCA do período é 31%, o IFIX 16%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, ele vem também com 50% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê agora informações sobre o dividend yield médio do fundo. Então o fundo tem oscilações, que é o normal. Durante um período que a inflação estava demasiadamente alta, o fundo entregou um dividendo elevado, entre 1,20 e 1,50 de dividend yield. E quando ocorreu o momento de deflação, também costumou cair os dividendos entregues pelo fundo. Atualmente ele vem no cenário de recuperação porque o fundo vem melhorando as suas entregas e a cotação segue lateralizada. Então no dividendo nominal, o que a gente observa? As últimos dividend yields do fundo estão na casa de 1%, 1,20%, 1,05%, 1,15%. E a gente vê que o dividendo nominal ele vinha orbitando entre 9, 8, 9 e agora as duas entregas próximas aí de 10 centavos.
Então, lá no dia 31 de março, o fundo anunciou seus dividendos. No dia 11 de abril, ele vai pagar o seu dividendo aí de 10 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, atualmente, ele ainda não pagou esse dividendo, mas seguramente, quando o vídeo for ao ar, ele já vai ter pago esse dividendo. Inclusive, não vai ter chegado ali o final de abril, para ele anunciar os dividendos de maio, mas já vai estar próximo. Esse fundo, a Quineia, ela costuma entregar bem próximo do que eles geram de resultado. Então, ele é um fundo que você vê que, assim, às vezes ele tem um pouco mais de... A gestora não costuma linearizar as entregas. Se ele teve 8, ele entrega 8, 9, 10, então ele vai entregando aquilo que ele gerou. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, né? Então, de acordo com o mercado aí, eu acho que o fundo vai ficar orbitando aí entre 8, 9, 10. Eu não vejo, por enquanto, ele tendo capacidade de entregar 11, apesar de, se ele quiser, né, ele tem algumas reservinhas lá, dá para ele entregar 11 centavos se ele quiser. Aguardemos aí para ver os próximos anúncios, para ver se ele vem mantendo esses 9, 10 centavos aí. Acho que ele vai manter nisso. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinveste@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de vocês nos ajudar, vocês vão ter ali acesso antecipado a vídeos, vocês participam, vocês têm preferência, né, quando pede vídeo, além de vários e vários benefícios, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barato e acessível. E nesse ano foi o ano que eu fiz a minha declaração de imposto de renda mais rápida aí dos últimos tempos. A planilha com certeza ajudou e muito aí na consolidação das informações e me ajudou aí na declaração. Então, caso você queira ajudar, a aquisição da planilha, além de você ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal aí financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. Introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, são e-books baratos e acessíveis, com um conteúdo muito agregador. E também na compra dos e-books, você também apoia o canal. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Aqui nós chegamos no relatório gerencial e a Quineia, ela não costuma fazer relatórios muito extensos. Tem informações suficientes ali para você fazer a sua tomada de decisão, mas não é um relatório muito, muito longo aí. Então, é um relatório bem recente, eles também são muito rápidos na entrega dos seus relatórios. Aqui ele pode investir, tá, em CRIs e FIIs, ele não tem um mandato muito, muito amplo igual a outros fundos. A média da sua carteira hoje é de IPCA mais 10 e CDI mais 3, então são taxas aí bem interessantes, né? Na data de fechamento do relatório, o fundo estava em linha com o seu valor patrimonial e a gente viu que ele teve uma quedinha e está um pouquinho abaixo desse valor. Continuando aqui no relatório, aqui ele fala sobre a posição do fundo, né? Depois a gente vai ver isso aqui lá, mas depois a gente vai ver essas informações lá na frente em forma de gráfico. Então o fundo, ele tem uma alavancagem ali, ó, de 8,7%. Então é um fundo que investe ali 100% e aí 8,7% ali ele tem alavancagem, a tal das compromissadas. Ele tem 62% do seu portfólio alocado em CRIs, indexados a IPCA, e 46% do portfólio está indexado ali a CDI mais 3. Distribuição de dividendos foi ali 10 centavos. Aqui ele mostra a taxa do fundo. Ele cobra uma taxa um pouco acima do normal de mercado, 1,2%, mas em compensação eles não cobram taxa de performance. Como eu disse, os fundos de papel da Quineia costumam ser para qualificados. Então esse fundo ele não é tão antigo igual os outros e é um fundo que nasceu já para investidor em geral. Continuando aqui no relatório, ele mostra as últimas movimentações da carteira. Então aqui foi a compra que eles fizeram em CDI. Eles compraram 30 milhões, a CDI mais 3. Eles compraram 44 milhões aí em março. E aqui ele mostra as compras que ele fez a IPCA. IPCA mais 8, IPCA mais 11, IPCA mais 8. E a grande situação que eu acho interessante é que é uma gestora bem, entre aspas, né, chata, segura. Os seus devedores, eles costumam ter uma dívida bem segura, ó, com alienação fiduciária. Então, alienação fiduciária, na minha opinião, né, traz bastante segurança aí para os créditos que são alocados. Aqui a gente vê novamente como é que está a composição do portfólio. Então a gente vê CRIs indexados a CDI, 46%, a CDI mais 3%, indexados à inflação, 62%, inflação mais 10%. Ele tem um valor irrisório ali de FIIs, 0,2%,
1,6% em caixa, então ele tem 110% ali de alocação. Você tira o caixa, ele vem ali para 108,7%, ou seja, 8,7% de alavancagem. Aqui ele mostra o segmento dos seus devedores, né, dos seus CRIs. Então ele tem CRIs aí do setor escritórios, do setor residencial, pulverizado, logístico, shopping, outros. Então, não são devedores de altíssimo risco, né? E é um fundo meio híbrido, né? A boa parte ali indexada em IPCA, mas ele também já tem um percentual interessante em CDI. Aqui a gente vê que é muito comum que o fundo costume negociar aqui, ó, acima do seu valor de cota patrimonial. E essa inversão agora, momentânea, dele estar sendo negociado abaixo do VP, isso é algo, entre aspas, raro, né? Então, para quem gosta de fundos aí com oportunidade, comprar um fundo de extrema qualidade, R$1,50 menos do que teoricamente ele vale, né? Então isso aí para o futuro pode ser uma grande oportunidade. Mas daqui a pouco eu falo um pouco melhor nas impressões que eu falo sobre os ativos, né? Aqui ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. E a gente vê que em março o fundo teve um resultado ali de 22.900.000, mais 500 mil que gerou de caixa. E as suas despesas foram 1.700.000. O fundo não faz um destrinchamento das despesas, né? Então nós vamos considerar que tudo isso aqui vai para o Bolsa Gestão, sendo que nem sempre tudo vai para o Bolsa Gestão. Então a gente vai calcular aqui na prática e ver o que as despesas representam frente às receitas. Olha só, 1.700.000 é o que o fundo teve de despesas aí. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 23,4, que é o total que o fundo receitou. Então a gente observa que as taxas estão na casa de 7,26%, bem abaixo dos 10 ali, que seria o limite do que eu reputo ser uma taxa cara. O que a gente costuma ver, o que eu falei para vocês, que o fundo entrega bem em linha com o que ele costuma produzir, gerar. Então ele gerou 10, entrega 10. E ele tem 6 centavos de reserva. Então olha só, geralmente ó, o resultado e o que ele distribuiu. O resultado distribuiu. Mês ou outro ele gerou um resultado um pouquinho abaixo e distribuiu, né? Só nesse mês teve uma disparidade maior, que ele gerou 7 e entregou 9. Mas geralmente ele gera em cima do que ele gerou de resultado. Então, de novo, como ele tem 10 centavos de resultado, 6 centavos de reserva, se ele quisesse aí aumentar as suas distribuições, ele até poderia, né? Aqui o fundo fala como que foi gerados os resultados e o seguinte, que ele distribuiu em março, mas a referência é referente a janeiro e fevereiro, geralmente. E aí, como janeiro teve 0,16 de inflação e 1,31 em fevereiro, isso traz um grande impacto positivo aí para as distribuições. As próximas distribuições aí, ele vai pagar em maio, mas referente ao mês de abril, ele vai pegar os meses ali de fevereiro e março. Então ainda vai ter impacto da inflação de fevereiro aí em parte do portfólio. E também CRIs atrelados à CDI, eles também falam sobre a alta da taxa Selic para 14,25. Isso influencia, lógico que não de imediato, né? Porque esses 14,25 é ao passar de um ano. Então, em apenas poucos dias ou em um mês, isso não vai impactar tanto aí nos ativos atrelados à CDI, mas dali para frente começa a trazer um resultado um pouco maior. Então, são os dois pontos que a gestora traz de atenção em relação ao resultado que o fundo auferiu nesse período. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta nesse vídeo aqui você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou já teve esse fundo no seu portfólio? Ou você tem algum outro fundo de papel da Quineia no seu portfólio? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante. Eu considero aqui que esse fundo é um dos melhores do mercado, é um fundo seguro, é um fundo bacana, mas eu particularmente não tenho. Toda vez que eu trago um fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível no quesito se eu sou ou não conflitado em relação a ter o ativo, né? Então eu não tenho e o fato de eu falar que eu tenho ou não, não significa que vocês devam ter. Estude o ativo, veja as informações que são trazidas para que você chegue à sua própria conclusão. É importante você ter o seu poder de decisão, porque se acontecer alguma coisa positiva, você sabe o que fazer. Se acontecer coisas negativas, você também vai saber o que fazer. Quando você compra porque alguém disse que é bom, se der algum problema, você não sabe se é para comprar ou para vender, né? Então, estude para que você chegue às suas conclusões.
Como eu disse, eu reputo ser um ótimo fundo aí no mercado. Além do mais, a Quineia é uma ótima gestora, né? Mas eu particularmente não tenho esse fundo por questões de gosto pessoal e por eu considerar que existem fundos também muito bons e muito seguros, mas que entregam um resultado um pouco melhor que esse fundo, né? Então, de novo, não é um fundo ruim, não é que ele entrega um resultado ruim, pelo contrário, entrega um bom resultado, mas eu acabei optando por outros ativos. Mas, para quem quer ter um fundo seguro, um fundo que dificilmente vai ter problemas, os fundos da Quineia não costumam trazer problemas agregados aí. Eu acho que essa pode ser uma grande opção de escolha aí para os investidores que querem ter um fundo bom aí, bacana. E de novo, né, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja um fundo bom ou ruim. Isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude e não seja induzido aí pelo que as outras pessoas trazem de impressão a respeito dos ativos. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente, né, o apoio de vocês. O nosso objetivo é chegar aos 20 mil inscritos. Finalmente batemos 18 mil e o nosso objetivo é continuar crescendo. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Como eu disse, o relatório é curto. Aqui a gente volta ao relatório e aqui ele traz uma tabela dos rendimentos mensais, né? O quanto ele vem entregando nos últimos meses e o que é que isso representa em termos de taxas aí, taxas grossapadas. Continuando aqui, ele traz uma tabela de sensibilidade. Na data de fechamento do relatório, ele estava a 8,70. Atualmente, ele está mais ou menos a 8,60, caiu um pouquinho, 8,50 e pouco. E aquela questão, quanto mais barato você conseguir comprar o fundo, maior é o seu retorno. Quanto mais o fundo vai aumentando a sua cotação, né? Aí você vai tendo um retorno menor, o yield on cost menor. Então, se você olhou para o fundo, entende que o fundo é bom, que o fundo é bacana, compre o quanto antes e compre o quanto mais barato você for conseguindo comprar. Porque o seu retorno pessoal vai ser cada vez maior, né? Quanto mais caro você compra, menor o seu retorno. Continuando aqui no relatório, ele mostra o prospecto aí dos seus devedores. Primeiro, os seus devedores atrelados a IPCA, depois ele vai mostrar atrelados a CDI. Atrelado a IPCA, o maior devedor é o VISC, portfólio Ancar, 3,5% aí do portfólio é desse devedor, a uma taxa de IPCA mais 8. Então, o fundo imobiliário lá, VISC, pegou recursos aqui com a Quineia para fazer a alavancagem lá, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, tem bastante fundos imobiliários aqui, ó, o BROF, o TEP, o JHS, então tem vários fundos imobiliários e várias empresas de grande porte aí que pegam recurso aqui com o fundo, né? Só tome cuidado e faça aquela questão de ver se tem devedores em duplicidade, para você não achar que, caso tenha algo em duplicidade, que esse percentual aqui não seja só este, né? De acabar não sendo induzido a erro. Continuando aqui no relatório, a gente vê os devedores atrelados a CDI, né? E o seu maior devedor atrelado a CDI é o único percentual um pouco mais elevado, ó, de 6,6%. Os demais são altamente pulverizados. Mas, note aqui, ó, Autônomo, Edifício Luna, Autônomo, Edifício Luna. Então são duas tranches, uma de 1,8, outra de 1,7, o que dá ali 3,5%, né? Então veja nesse sentido, ó, esse pró-soluto aqui, MRV, ó, Brookfield, olha o tanto de Brookfield. Então quando você for ver questão de ter ou não duplicidade de devedores, né? Para você ver a real exposição do ativo. Mas é um portfólio seguro, na minha opinião não tem alta exposição a devedores, né? Mas é importante você dar uma olhada aí para que você não seja induzido e ache que é apenas aquilo que está sendo exposto lá. Aqui ele fala um pouco sobre as suas compromissadas, se você quiser fazer o acompanhamento da carteira. E aqui a gente chega nos ativos que o fundo possui. Essa parte final do relatório é uma parte importante para ser estudada, né? Então aqui você vê, por exemplo, ó, Alfa Incorporadora IP. É um CRI baseado no desenvolvimento de um projeto residencial lá na cidade de São Paulo. Foi dado como garantia para esse projeto alienação fiduciária, cessão fiduciária, aval. Então ele tem geralmente garantias bem sólidas, tá? Eu sugiro que se você gostou do fundo, principalmente nessa parte final, você estude e dê uma olhada com atenção. Afinal de contas, você vai estar colocando o seu dinheiro a risco, né? Então estude para que depois você não se arrependa das suas decisões. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário KNSC11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira.
Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the cops